Será que o Primo Rico fez sardinhagem? Um inscrito pediu para mim fazer um react do Rumo ao Bilhão 64 do Primo Rico. Lembrando que eu estou trazendo esse vídeo no canal secundário, então considere se inscrever aqui, porque react no canal principal é meio complicado. Eu imagino que o Primo Rico não vai me dar strike, mas é bom prevenir, né? Ele começa ali falando da renda fixa, a gente não quer saber da renda fixa, vamos só para a parte da renda variável, mas eu já comento de antemão que ele vender sua posição toda no exterior, eu não concordo com isso, né? O Warren Buffett sempre diz, never bet against America, nunca aposte contra os Estados Unidos, e tá dando certo isso comigo. Vamos continuar vendo. Muito. Então eu vou mandar as ações que eu vou comprar. Na minha carteira de ações, eu tenho algumas posições aqui, ó, Banco do Brasil, B3, soja, etc, né, como vocês podem ver. Eu vou aumentar algumas das posições que eu tenho e vou passo a passo. Primeiro, eu vou fazer um movimento levemente polêmico. Por que eu vou fazer um movimento levemente polêmico? Porque eu vou comprar um pouco de Cash 3, essa empresa com tanta história aqui. Por que eu vou comprar? Cara, é uma empresa que eu sempre fui apaixonado, passamos por altos e baixos, ganhei muito dinheiro nela, aí perdi muito dinheiro nela. Só que hoje, qual que é a realidade dela? Hoje ela é uma empresa que tem um valor de mercado de 718 milhões de reais. Então vamos imaginar, 718 milhões de reais. Ela tem, mais ou menos, 395 milhões de disponibilidade. Então imagina que ela vale 700 milhões e ela tem 400 milhões em caixa, basicamente. Então, sobram 300 milhões. Ela vendeu o Bankley. Olha só, a Melius, ela fechou um acordo com o BV para vender a Bankley por 210 milhões. Então pensa, dos 300 milhões que faltavam, 200 milhões ela vai receber de Bankley. Então sobra 100 milhões de reais. Basicamente a empresa está valendo 100 milhões de reais mais o caixa. 100 milhões de reais mais 600 milhões de reais. Então qual que é a ideia? Que ela pega esse caixa e faça alguma coisa inteligente com isso. É uma empresa que hoje ela vem queimando caixa, só que eu acredito que ela, com ajuste da estrutura, com venda de ativos como o Bankley, com um pouco mais de reestruturação, ela possa talvez parar de queimar caixa. E é uma empresa que se ela começar a gerar caixa, poxa, se ela gerar caixa, ela tá muito barata. Se ela não gerar caixa, tá muito caro porque ela vai quebrar. Só que com 600 milhões em caixa, se ela não estiver queimando caixa, ela tem muitas possibilidades aqui. Então, de novo, não existe uma clareza exata do que ela vai fazer, não é uma empresa que, olha, já tá um track aqui de um modelo de negócio vitorioso, não é, mas eu acho que existe uma certa convexidade em se expor a empresa que vale 100 milhões mais caixa. Então, eu farei um aporte aqui. Bom, vamos ver o que acontece, esperar aí o pessoal vender para mim, que senão não dá para sair comprando e subir esse preço, né? Então temos aqui 500 mil Cash 3. Vou colocar mais uma ordem aqui de 23 mil a R$8. Hoje, 3 mil não, deixa eu pôr 27. A Melius é aquele case que vinha de um crescimento de receita fantástico, era lucrativa, até que o lucro começou a cair. A empresa começa recentemente a tentar fazer um turnaround aqui nas margens, né? Tentar dar uma melhoradinha na eficiência, mas até então é só prejuízo. Inclusive, nesse último trimestre, deu prejuízo de 15 milhões e meio. A gente vê aqui um esforço aqui tentando arrumar as despesas, realmente diminuiu as despesas, mas não tá bonito ainda, né? A gente vê aqui que, olha só, nós temos itens extraordinários, tudo bem, mas ainda assim uma queima de caixa. Então a gente vê aqui a empresa, nesse 2023, 72 milhões de receita e 88,5 de despesa, e aí não fecha a conta, né? A gente vê despesa com cashback grande, despesa com pessoal bastante grande também, mas deu uma bela de uma reduzida aqui, né? É importante destacar isso. Diversas despesas aqui que acabam fazendo a empresa ter um prejuízo de 16,4 milhões, embora tenha reduzido muito o prejuízo, pode ser que esteja no caminho correto realmente, ela tem um caixa aqui, né, o resultado financeiro e tudo mais, mas não é o suficiente para, na minha opinião, ter uma posição grande nessa empresa. Embora eu não goste desse tipo de empresa, o grande problema do Primo Rico não é ele ter comprado agora e nem ele ter vendido no passado, e sim os dois pontos não se conversam, né? O argumento da venda não conversa com o argumento da compra, né? Se você está ali com uma carteira que é rumo ao bilhão, né? Tudo aí para todo mundo ver o que está acontecendo, o que você está fazendo, você tem que ter justificativas que conversem mais, né? Vocês provavelmente, ninguém vai ser unânime, vocês vão ver eu fazendo uma operação que vocês vão falar, por quê? Não gosto disso que o Dalton fez. Mas assim, tá ali conversado e eu sigo aquele plano, né? Eu vou falando e fazendo o que eu comentei que iria fazer antes. 27. Beleza. Agora deixa lá. A próxima operação que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui ações de Tasa, Forjas Taurus. Bom, Tasa é o seguinte, eu comprei um pouquinho, como vocês viram, eu tenho aqui 300 mil de Tasa, subiu legalzinho e tal, tá com um PL de 5, relativamente baixo, tem todas aquelas questões, aquela tese que eu já falei pra vocês várias vezes, eu quero um pouco mais de concentração, né, numa empresa como ela. Não acho que o próximo ano dela vai ser animal de porrada, mas mesmo se não for animal de porrada, pra mim tá bom, né, dado o preço dela hoje. Então eu vou comprar um pouquinho mais de Tasa. Então vamos lá, Tasa 4, né? Vamos comprar um pouquinho mais de Tasa.
TASA, comprar 30 mil ações de TASA, vou colocar de 10 mil em 10 mil. Bom, vamos enviar. Confirmar envio da ordem de compra de 30 mil TASA a 14,90. Sim, então 30 mil TASA a 14,90. Taurus até que é uma boa compra, embora ela venha de um pouco de uma alta aqui, nós já passamos pelo pior momento Brasil, e o Brasil nem é a tese principal é os Estados Unidos, a economia lá tá melhorando, né? Tá aí desviando de uma recessão, tem a questão da Índia, do Oriente Médio, que é bastante promissor, então acho que a Taurus é uma boa mesmo. Seguinte, saiu minha ordem de cash, TASA, completamente. É o seguinte, uma parte da minha carteira eu queria colocar em alguma elétrica. Eu já tenho o CEMIG na minha carteira, eu tenho aqui 187 mil de CEMIG. E CEMIG, eu acabei de fazer um screening, eu puxei praticamente todas as empresas elétricas da bolsa. Aí você tem Auri 3, CEMIG, NEOI, CPFE, TRPL, ENGIE, Taesa, Eneva, ENGIE, AES, Equatorial, Lupar, CPLE, Eletrobras. Puxei todas as empresas e aí eu fiz um screening, né? Então basicamente eu filtrei o dividend yield de todas elas, com PL de todas elas, preço sobre valor patrimonial de todas elas, dívida líquida sobre EBITDA, o retorno sobre o capital do acionista, crescimento dos últimos 5 anos, tanto de receita quanto de lucro, se tem liquidez e qual que é o valor de mercado. Quando eu começo a dar prêmio para as coisas e eu começo a premiar as 5 vencedoras de cada indicador, poxa, CEMIG tem aqui um dos 5 maiores dividend yields, tem um dos 5 menores PLs, uma das 5 melhores relações de dívida líquida sobre EBITDA, sobre EBIT, um dos 5 maiores retornos sobre o capital do acionista e um dos 5 maiores crescimentos. Então o CEMIG está no topo do negócio. Eu já tenho um CEMIG. Ela é uma elétrica que eu quero porque eu quero aumentar os meus rendimentos, né? Ela tem hoje um dividend yield de 9,3%, tem outras com rendimento maior, só que ela está entre as maiores, além de ser muito icônica, sobreviveu muito tempo, tem indicadores interessantes, então eu vou comprar um pouquinho mais aqui de CEMIG. Então vamos comprar um pouquinho de CEMIG. Tudo que ele diz faz sentido, inclusive a CEMIG é uma ótima empresa, só cuidado no seu entendimento do que está sendo dito, porque na minha opinião não faz muito sentido, eu não gosto muito pelo menos de olhar tanto assim os números dos fundamentos, né, das empresas elétricas, porque isso aí acaba sendo uma foto e essa foto muda muito nas elétricas, o FRS dá uma bagunça ali nos números muitas vezes, nós conseguimos ver que algumas empresas estão passando por segurar o dividendo no momento, como a Transição Paulista, para pagar mais à frente, tem a questão toda dos projetos, como é que estão, então assim, não é que não devemos olhar os números, mas os números é uma forma de facilitar um pouco a interpretação de uma empresa, e as elétricas são tão fáceis de você entender, com um esforcinho um pouquinho adicional você consegue, vamos dizer, ter uma visão melhor da empresa, né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu estava com uma pessoa muito icônica esses dias e ela me passou um pouco de uma lógica, de uma tese de investimentos que me fez muito sentido. A taxa de juros, ela estava muito alta, e quando a taxa de juros está muito alta, você tem empresas que são muito bem geridas, só que, mesmo sendo bem geridas, imagina, elas têm um EBITDA muito bom, são bem geridas, só que a taxa de juros muito alta faz com que as empresas que tenham uma alavancagem, ou seja, empresas que precisem de capital emprestado, capital de terceiros, paguem muito caro em despesas financeiras, paguem juros. Quando você paga juros sobre isso, o que acontece? Você diminui seu lucro líquido. Quando a taxa de juros começa a diminuir, a despesa financeira diminui. O EBITDA você não tem, mas o lucro líquido aumenta. Então você acaba gerando de alguma forma mais caixa. E eu comecei a pesquisar quais são essas empresas que têm, de alguma forma, participação nessa tese. Isso aqui é o que a gente chama de Fallen Angels, tá? Os anjos caídos na bolsa. Então você tem algumas empresas interessantes. A Azul. A Azul é uma empresa que ela é bem gerida, só que tem uma alavancagem muito grande. Depende muito da taxa de juros. Você tem BIF3, é a mesma coisa. BRFS3, Eco Rodovias. Você tem Movida, tem Marfrig, você tem a Simpar. Todas essas empresas são empresas que de alguma forma poderiam participar dessa tese de Fallen Angels, ou seja, são empresas que se beneficiam daquela taxa de juros porque são muito alavancadas e pagam muita dívida. Quando você olha para isso, eu gostaria de investir meu capital em alguma delas. Qual que eu vou investir? Bom, puxei aqui o EBITDA de todas elas, ou seja, EBITDA bacana, né? Então você tem um EBITDA razoável nessas empresas. Lucro líquido, tem algumas com prejuízo, como a Azul, tem outras com lucro líquido bem razoável, como Marfrig e Brasil Foods. Dívida líquida, ou seja, quais empresas estão controladas e quais estão descontroladas. Cara, você tem uma Azul, que é uma loucura aqui, é um descontrole bem alto, e você tem BIF, que é um descontrole menor. PL, né? Qual que é o PL das coisas? Você tem PLs negativos, você tem PLs altos, como o de Movida, 38. Preço sobre valor patrimonial, cara, você pega o valor patrimonial das coisas, vê o quanto que a empresa está negociando, aí você tem essa relação. Qual que entrega um bom retorno acionista? Puta, retorno acionista é lucro líquido sobre ativo menos passivo, que é o patrimônio líquido. Lucro líquido das companhias é muito baixo, porque eles pagam muita despesa financeira. Então, como as pessoas olham para esses indicadores e elas acham que as empresas estão muito mal, elas acabam achando tão caras e não compram. Daqui a pouco vem um resultado com o lucro líquido mais alto e elas falam, nossa, que empresa legal para comprar, olha o PL como tá baixinho. Só que a ideia é tentar se antecipar esse movimento. Então, eu gostaria de participar dessa tese dos Fallen Angels. E de todas essas aqui, eu decidi comprar uma ação que eu já tenho, que é a Movida. Comprar 30 mil ações de Movida, a 13,17, 30 mil ações a 13,17. Vamos nessa? Saiu 10 mil, tem 20 mil penduradas na pedra. Bom, o que eu vou fazer com a minha parcela do exterior? Tá? Na Arca, na minha filosofia, gente, vocês sabem que uma parte eu invisto nos Estados Unidos, uma parte eu invisto em ações do Brasil, uma parte eu invisto em renda fixa, uma parte eu invisto em real estate, fundos imobiliários. Tá? A parte que eu menos mexi foi fundos imobiliários. Exterior eu vendi tudo que eu tinha. Agora a gente precisa até parar porque isso aqui é crucial, né? Ele foi contra a sua própria estratégia. Não é esse o objetivo da Arca. Eu mesmo não tenho
um objetivo fixado de diversificação. A diversificação comigo vai acontecendo naturalmente. Eu vou tendo lá uma quantidade de ativos, vai se diversificando sozinho. Eu vou comentando aqui com vocês até, né? Não tem um foco tão grande nisso, mas se tem um ponto que sim, eu quero diversificar e me força a tentar manter alguma diversificação, é o exterior e o Brasil. Por quê? Por causa do governo atual? Não, porque aqui é terceiro mundo. Então, independente do governo, aqui é terceiro mundo, aqui é bagunça, aqui é populismo, um governo atrás do outro. Pode desandar o Brasil em algum momento, não quero que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. Então, por que não ter uma diversificação no exterior? Isso é muito importante. Você vender porque ficou caro, quanto caro é uma ação no exterior para os argentinos? É muito importante ter essa diversificação, principalmente se você já está lá, você já está investindo, você vai vender tudo. Eu acho isso extremamente complicado. Até podem lembrar que em algum momento ali em meados de 2021 eu fiz esse tipo de movimentação antevendo uma queda na Nasdaq, principalmente, que são ações de tecnologia que realmente estavam esticadas, e aí eu mantive o SP500, que eu falei, puxa, o SP500 já tem muita ação de tecnologia. Para que eu vou ter o QQQ, né, que é a Nasdaq também? Nesse momento de ações esticadas, talvez seja melhor eu focar nos ativos aí que estão a bom preço. Eu peguei outros ETFs mais SCHD e tudo mais, né, de dividendos, e foi uma movimentação relativamente suave, mantendo o foco no exterior, apenas dando um ajuste aqui pontual. Agora você vender tudo, eu acho isso aqui extremamente perigoso, ainda mais porque está caro. Repito, quanto caro está o exterior para o argentino, ou para o venezuelano, ou para esses países de terceiro mundo que volta e meia se esburacam aí num caos infinito. É um problema isso. Mas, por mais que eu ache, por exemplo, que tá caro lá fora, eu acho que todas as ações estão caras lá fora, né? Claro que tem ações baratas, mas de uma forma geral tá tudo caro. Eu tenho que entender que o método, ele tá acima do que eu acho. Quando você decide mudar um método, você corre um grande risco de estar colocando o seu emocional na frente do racional. Como investidor, eu descobri que você pode até acertar fazendo isso, mas você vai errar mais do que acertar ou vai se expor a um risco, muitas vezes desnecessário. Então o método tá acima do que eu acho. O método eu preciso ter de 10 a 40% no exterior. Agora no quê? Cara, se eu vejo que todas as ações estão caras, eu não vou colocar tudo em ação, vou colocar também um pouco em outras coisas. Então, para começar, eu não vou deixar de me expor um pouquinho em ação. Como que eu vou me expor à ação? Bom, existe um ETF chamado IVV. IVV é basicamente um ETF que tem o S&P 500. Esse ETF, ele tem basicamente 7,56% de Apple, ele tem 6,5% de Microsoft, 3,11% de Amazon, 3% de Nvidia, 2% de Google, 1,8% de Tesla, 1,83% de Meta, tem mais um pouquinho de Google, tem um pouco de Berkshire. Ou seja, todas as empresas, assim, de uma forma geral, elas me parecem caras. E para não ficar escolhendo qual, eu vou comprar um pouco de um ETF para me simplificar e eu me expor de alguma forma ao mercado exterior, tanto ao dólar quanto ao mercado nos Estados Unidos. Então eu vou comprar um pouco de ETFs aqui. No Brasil, o IVVB11, ele compra basicamente o ETF IVV. Eu quero comprar mais ou menos 2.200 IVVB. Aqui estou comprando 2.200 a 245,66. Então basicamente é isso, ele recomprou parte aqui das ações do exterior, 5% ele tem agora de BDRs, né, que é aí o IVVB11, ele está buscando aí ter pelo menos mínimo 10% pela metodologia ARCA, e é o que ele disse ali, né? Tem que seguir o método e que em algum momento ele não seguiu. Isso aqui foi um pouco estranho aí. Então, na minha opinião, é isso. Na minha opinião, eu nunca teria vendido ações do exterior. E em relação a cash Melus aí, né? É mais uma falta de conversa entre a venda e a compra aí. Essa é a minha opinião. Deixa aí se você concorda, se você tem algum ponto adicional a dizer. Mas de modo geral, a carteira dele é boa, a estratégia dele é boa. Eu não sei o que aconteceu recentemente aí que ele fez essa bagunça aí, mas não é comum ver ele fazendo esse tipo de coisa. Enfim, talvez seja por conta do ajuste aqui de enxugar a carteira. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!